A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem um tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A lição de hoje é a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo vai nos dizer assim: porfiai, ou seja, lute, persevere por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. A verdade prática nos diz assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 13, 14 e 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Objetivos da lição: explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. Apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecado de novo estilo de vida. A introdução na revista nos diz assim: nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram que porque devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Você tem que entender o simbolismo de cada porta, pois é crucial para realmente entender essa poderosa mensagem bíblica. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus fala sobre duas portas, uma estreita e outra larga, que as pessoas devem escolher em sua jornada espiritual. O simbolismo da porta é uma metáfora profunda para as escolhas que enfrentamos em nossas vidas, com cada porta representando um caminho distinto e suas respectivas consequências. Ao explorar o significado por trás das portas, essas portas simbólicas, podemos obter uma visão maior sobre nossa própria autorreflexão, bússola moral e orientação divina. A palavra-chave é porta. Irmãos, não esqueçam de curtir, de comentar, compartilhar, pelo menos com uma pessoa, tá? Que você vai estar ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando que esse slide aí do lado estará disponível aí embaixo um link na descrição de vídeo para que você baixe e use em sala de aula, ok, professor? Então vamos lá. Tópico 1: portas e caminhos. Subtópico 1: a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. A referência aqui é Provérbios 15, 24, que diz: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então, sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade. Algo que muito comum nos tempos antigos, em que uma cidade era toda murada e ao redor de todo edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Os antigos templos judaicos tinham muitas entradas para eles, entre elas entradas largas, altas, além de estreitas e curtas. Entrar pelos portões, pelas portas largas, era obviamente mais difícil, enquanto era quase impossível entrar pelas portas estreitas, sem se abaixar, se esforçar contra a parede. Jesus disse que o caminho para a destruição, como a porta larga, é rápido e fácil, enquanto o caminho para a vida eterna é tão difícil quanto entrar pela porta estreita. É importante que aprendamos a discernir portas estreitas das portas largas, porque Jesus disse que apenas alguns encontrariam a porta estreita e que leva à vida eterna.
Quando olhamos para a igreja hoje, vemos que muitos estão entrando pelas portas largas, enquanto apenas um pequeno número de pessoas estão entrando pela porta estreita. Subtópico 2, o caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tribo, que significa pensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto, amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouro no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Jesus estava descrevendo o caminho para a vida verdadeira e eterna, como algo que requer esforço e foco. Apenas um número relativamente pequeno de pessoas chegou a pisar nesse caminho. Mas entrar no caminho é apenas o primeiro passo. Quando ele disse difícil é o caminho que leva à vida, Jesus estava explicando o quão difícil é ser cristão. A porta estreita representa a entrada menos percorrida, simboliza a escolha de seguir a vontade de Deus e viver de acordo com seus mandamentos, mesmo diante de adversidades e tentações. Esse caminho requer disciplina, humildade e fé, inabalável nas promessas de Deus. Escolher esse caminho muitas vezes significa ir contra a opinião popular ou as normas sociais, mas manter-se fiel às próprias convicções baseadas na orientação divina. Essa jornada espiritual em direção à retidão pode não ser fácil ou confortável, mas nos leva à paz duradoura e à salvação eterna. Subtópico 3, porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e da ideia que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. A porta larga simboliza o caminho para mais fácil que muitas pessoas tomam nas suas vidas, caracterizando por autoindulgências, buscas mundanas e compromisso imoral. Embora esse caminho possa parecer mais atraente inicialmente devido à sua aparente facilidade e conformidade com os padrões da sociedade, ele acaba se afastando da presença de Deus e indo para a destruição. Aqueles que escolhem esse caminho amplo são muitas vezes influenciados por influências externas, em vez de guiados por uma bússola moral interna alinhada com a palavra de Deus. A maioria das pessoas acredita que todos os caminhos religiosos levam ao mesmo lugar, mas o problema de que Jesus diz é que a maioria das pessoas estão erradas. Ele diz que esse caminho largo, em que a maioria das pessoas acredita, leva à destruição, leva ao inferno. Mas será que todas essas pessoas podem realmente estar erradas? Uma das lições mais repetidas da Bíblia é que a multidão raramente tem razão. Nos dias de Noé, a multidão ria de Noé, de sua arca tola, mas a torcida estava errada e foram varridos da face da terra. Quando Josué enviou os espiões para a terra prometida, 10 dos 12 disseram que os obstáculos eram muito grandes e eles não podiam aguentar, mas a maioria estava errada. Se eles tivessem tido fé, eles teriam alcançado a terra prometida, eles teriam entrado na terra prometida, não somente 2 deles. Morreram vagando no deserto porque eles seguiam a multidão em vez do que Deus lhe disse. Essa é a lição que Jesus está passando aqui. Não siga a multidão moralmente.
espiritualmente de praticamente qualquer maneira. A multidão vai levá-lo na direção errada. A sinopse do tópico primeiro diz assim: a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Tópico 2: por que entrar pela porta estreita é difícil? Subtópico 1: uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana atravesse o egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. O próprio Senhor Jesus, que é a porta estreita, é Jesus que é a entrada, o único caminho para qualquer um poder entrar no céu. Jesus também se refere a si mesmo como a porta. Em João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará e sairá e encontrará pastagem. Em João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a porta para o céu é estreita, porque somente Jesus Cristo é exclusivamente o único caminho ou entrada pela qual a humanidade pode entrar no céu. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outro método pelo qual alguém possa ser salvo, senão por meio de Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual Jesus diz que devemos entrar pela porta estreita. Você enfrentará a tribulação e perseguição por sua fé e por defender os princípios cristãos. Jesus não prometeu que o cristianismo seria uma vida fácil. No momento em que uma pessoa se torna um cristão nascido de novo, essa pessoa está entrando em uma zona de guerra espiritual. Jesus disse que nesse mundo enfrentaremos tribulação. Jesus também disse aos cristãos que eles enfrentariam perseguição. Você será ridicularizado. Você tem que negar a si mesmo e pegar sua cruz diariamente. Seguir a Cristo requer que coloquemos os interesses e os valores e a vontade de Deus acima dos nossos próprios interesses e desejos pecaminosos. Pois o Senhor é santo. E sem a santidade ninguém verá o Senhor. O cristianismo exige que Jesus aumente enquanto nós diminuamos. Subtópico 2. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar no céu. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que fez a vontade de Deus permanece para sempre. Devemos examinar a nossa própria vida por meio de uma autorreflexão honesta e considerar por qual porta estamos caminhando atualmente. Estamos abraçando o desafio de atravessar a porta estreita, apesar de suas dificuldades. Muitos entrarão pela porta larga, através do engano dos falsos evangelhos. Há muitos falsos evangelhos que existem no mundo. Por exemplo, a teologia da salvação através das obras, o universalismo, o evangelho da prosperidade, o antinomianismo, o cristianismo progressista e muitos outros. Os falsos evangelhos distorcem, negam a obra acabada de Jesus que ele fez na cruz. Os falsos evangelhos também negam e distorcem algo que se relaciona com a verdadeira natureza e caráter de Jesus Cristo. Os falsos evangelhos são tão perigosos que podem conduzir as pessoas através da porta larga que leva à destruição. Ou estamos sucumbindo às tentações mundanas
escolhendo a porta larga. Como crentes que lutam pela santidade em um mundo pecaminoso, cheio de distrações e compromissos a cada esquina, é essencial que permaneçamos vigilantes, buscando continuamente a orientação divina e a força para perseverar no caminho para a vida eterna. Subtópico 3. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo, andar como Ele andou. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentam os obstáculos de nossa jornada cristã. As pessoas precisam experimentar Deus vendo, vivendo e fluindo de você. Você e eu precisamos ser como a igreja primitiva. Eles não falavam apenas sobre Deus. O mundo do primeiro século viu cristãos médios, pequenos, vivendo com confiança no poder da ressurreição de Deus. O mundo sabia que os cristãos eram diferentes por causa do que testemunharam em suas vidas. A igreja primitiva vivia no poder, na presença de Deus o tempo todo. Você e eu precisamos viver da mesma maneira. Nossas vidas devem ressoar com a doce presença do céu, para que os outros vejam a Deus e o busquem para si mesmo. Mas é crucial entender que a vida cristã não pode ser vivida apenas estudando o que a igreja primitiva fez e tentando aplicá-la em suas próprias forças, com suas próprias forças. A palavra de Deus não são um roteiro a ser lido. A vida cristã é Jesus, o Verbo vivo, que habita na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. É permitir que o Espírito Santo viva e flua de você. O Espírito Santo não é apenas um dom de Deus, ele é um dom de Deus, ele é a chave para receber as riquezas espirituais do céu em sua vida. A sinopse do tópico 2 diz assim: seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Tópico 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Subtópico 1, arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova alianças, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz uma vida eterna. O arrependimento é um aspecto central do Evangelho. Qualquer tentativa de remover o arrependimento do Evangelho ameaça a integridade de toda a mensagem no Novo Testamento. O arrependimento está ligado à ideia de ir em uma direção nova. A palavra grega traduzida para arrependimento é metanoia, que significa mudar de ideia. Arrependimento é mudar a mente e se afastar do pecado, que são as atitudes e comportamentos que prejudicam o relacionamento das pessoas com Deus. Um dos principais problemas com os cristãos em todo o mundo é que eles afirmam o nome de Cristo, mas não se arrependem
de coração. Eles seguem seus próprios caminhos e desejos em contradição direta com os ensinamentos e mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Se quisermos seguir a Jesus, devemos ser discípulos que são rápidos em se arrepender. Quando o Espírito de Deus falar ao nosso coração, é só arrepender-se. Subtópico 2. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. O que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é um pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecado passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e para purificar de toda injustiça. Que se confessares com tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus é um Deus perdoador. Deus perdoará qualquer pecado que você tenha feito, porque Jesus morreu por todos os seus pecados e para libertá-lo da escravidão de todos os tipos de pecado em sua vida. Subtópico 3. Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, entre outros. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Dar frutos dignos de arrependimento implica um processo. Assim como uma árvore não produz frutos da noite para o dia, um cristão não se arrepende totalmente da noite para o dia. É um processo vitalício de fazer mudanças e, com o tempo, produziremos o fruto do Espírito de forma mais consistente do que as obras da carne. Os frutos do arrependimento são ações visíveis, muitas vezes chamados de obras, que mostram que uma pessoa realmente mudou. Quando João Batista pregou o arrependimento para preparar o caminho para o ministério de Jesus, seu público perguntou-lhe o que lhe deveriam fazer para se arrepender. Ele respondeu: vista os nus, alimente os famintos, não roupe, não use a autoridade para oprimir, não minta ou acuse falsamente e contente-se com seu salário. Em geral, essas ações estão demonstrando amor ao próximo e obedecendo às leis de Deus. A sinopse do tópico 3 diz assim: o verdadeiro encontro com Jesus produz nos crentes frutos dignos de arrependimento. Conclusão na revista nos diz assim: no momento em que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos, desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão.
Vamos nos esforçar para aplicar essas lições em nossas vidas diárias, sempre buscando sabedoria e orientação por meio da oração, enquanto caminhamos no caminho da retidão. Ao fazer isso, nós nos encontraremos entrando para essa porta estreita que leva à vida eterna. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.